Pai do Senhor, jovens. Paz do Senhor, Salisac. Tudo bem com vocês? Paz do Senhor, professores, a todos. Deus abençoe vocês grandemente. Saudade imensa de vocês todos. Hoje a gente vai dar continuidade à escola bíblica dominical, que nós estamos já nesse ano todo somente tendo aulas online. Cada aula é uma forma nova da gente aprender também a fazer uma aula online, que não é fácil realmente, Então nós estamos um pouquinho atrasados, mas graças a Deus agora nós estamos tendo constantemente as aulas. E agora nós vamos falar ainda sobre a sala de jovens, fim dos tempos, A gente está falando. E hoje é a aula sobre a tríade satânica. Nós vamos falar da besta, do falso profeta e do anticristo. Então vamos fazer uma oração? Baixe sua cabeça. Senhor, meu Deus, Pai amado, Senhor de toda a honra e toda a glória, eu peço para que o Senhor nos guarde, nos proteja, Senhor, nos ajude a andar neste mundo tão cruel, Senhor. Não deixe nenhum mal vir nos acontecer, Senhor. Nos livra de todos os males, meu Pai. Senhor, abra nosso entendimento para que nós possamos aprender cada vez mais de Ti, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Amém. A tríade satânica. Por que tríade satânica, As três cabeças satânicas. A besta, o anticristo e o falso profeta. Ou, sem ter uma lógica de sequência. Por que três? Por que essa tríade satânica? Satanás, ele não tem originalidade, ele não é original. Ele imita tudo. Tudo que ele pode imitar, ele imita. E ele imita também as coisas divinas. Então, como nosso Deus é trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele imitou sendo a tríade, o anticristo, a besta e o falso profeta. Satanás, ele não cria, ele imita, Sempre assim, a gente sempre vê essas coisas. Então, a tríade satânica, que vai ser formada por essas três figuras. O anticristo, ele já vem dominando. Por que o nome anticristo? Tudo que vai contra Cristo quer dizer anticristo. Tudo que vai contra Cristo quer dizer anticristo. Nós vemos hoje um ódio sendo propagado, uma raiva sendo propagada, muito contra as coisas cristãs, contra a Bíblia. Muita gente se levantando contra os hábitos cristãos, os costumes cristãos. Isso, então pessoas se tornando anticristos, ou seja, contra Cristo. Pessoas com cristofobia, fobia de Cristo, se tornando assim pregadores contra o evangelho, se tornando anticristo. Então, na tribulação vai se levantar nessa tríade, o anticristo ele se levanta logo no começo, organizando tudo, arrumando, o falso profeta organizando a parte religiosa, e a besta, que dos três é o ser mais emblemático, mais controverso, formando, encapsulando tudo isso, não é mesmo? Então vamos ler aqui, a tríade satânica. O texto de referência fica em Apocalipse 13, do 1 ao 10. Perdão. Texto de Apocalipse 13, do 1 ao 10. Tá bom? O versículo do dia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, a sua boca como a do leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e o grande poderio. Verdade aplicada. Quando a igreja for tirada desta terra, o poder satânico cobrirá o mundo de morte e terror. Objetivo da lição: entender que o mundo estará sob o total domínio do mal. Mostrar a área de atuação de cada personificação do mal.
compreender que o futuro do mal será decretado pelo Cordeiro de Jesus, né? Pelo Cordeiro Jesus, perdão. Introdução. Após o arrebatamento da igreja, a terra será dominada por hostes satânicas, que a princípio camuflarão muito bem seus objetivos, mas, num dado momento, as pessoas serão alvos dos seus ataques malignos. Então o próprio Satanás, denominado de antiga serpente e dragão, aliado ao anticristo e ao falso profeta, destilarão o seu veneno sobre a terra. Então, gente, o anticristo, ele já está organizando tudo, né? A igreja foi arrebatada, né? Muita gente desesperada. Ele pega, ele reorganiza, ele pega Israel, tem uma paz com Israel, faz aliança com os outros países, organiza tudo. 3 anos e meio, uma maravilha. 3 anos e meio depois, caos. Ele quer ser adorado por Israel, Israel não quer adorar ele. Começa a abertura dos selos, começa as trombetas, as taças. O falso profeta se levanta, né? O anticristo é o que organiza, quer ser adorado por Israel. Israel não adora ele. Levanta-se o falso profeta. Quem que é o falso profeta? O falso profeta agora ele vai dominar a parte religiosa, espiritual, tá? Vai organizar essa parte espiritual. Para a gente pegar aqui na lição. Antiga serpente. Antiga serpente é Satanás. Puro e simplesmente Satanás. Antiga serpente, o dragão. Que ele vai vir com uma ira muito grande sobre a terra. Quando ele vier, ele vai dar poder, não só ao anticristo, como também ao falso profeta. Ele vai dar esse poder. Quando ele vir para a terra, aqui a lição fala, descerá com grande ira. Quando ele chegar nessa terra, ele vai descer com grande ira e vai começar, né, a distribuir o poder para esses dois. Então, eles vão fazer algumas coisas, algumas maravilhas. Eles vão fazer alguns efeitos, né? Concederá poder ao anticristo, né, para que o anticristo, o povo comece a adorá-lo, achar que ele é, né, alguém especial. Então, aqui fala, a besta que emerge do mar, né? A besta que emerge do mar. A besta que emerge do mar é o anticristo, um ser, um homem que vai se levantar e ele vai, né, organizar e ter alguns poderes. Gente, entenda algo. Eu ouvi isso e nunca me esqueci. Satanás, ele não sabe o dia nem a hora que vai acontecer o arrebatamento. Ele não sabe. Ele tem as dúvidas dele. Ele tem as expectativas dele. Então, o que ele tem que fazer? Sempre, em todos os momentos, existe esse anticristo já de pé. Por quê? Se amanhã for o arrebatamento foi amanhã, vai ser amanhã. Ele já tem esse anticristo em pé. Ou seja, em todos os tempos existe um anticristo. Ele nasce, ele morre, mas Satanás levanta outro, né? Ah, mas Eliezer, você está falando então que o anticristo já está aí? Já estava há anos atrás, 100 anos atrás tinha o anticristo. Por quê? Porque Satanás ele não sabe o dia nem a hora do arrebatamento. Então ele tem uma pessoa engatilhada. Se der, vai ser esse aqui. Então a gente tem que parar de falar assim, fulano é o anticristo. Aí passa o tempo, aquele fulano não era. Podia até ser que seja, mas não quer dizer que seja o que vai tomar conta disso tudo que a Bíblia está falando. Até porque, nesse tempo, a igreja já foi arrebatada. Então só podemos afirmar que é esse quando a igreja estiver sido arrebatada. Então, a besta que emerge do mar, que é o anticristo, como o próprio nome fala, será um homem totalmente dominado por Satanás. Ele se levantará contra tudo que é respeito a Cristo. Ou seja, ele vai se levantar contra tudo. Tudo que é a favor de Cristo, tudo que se diz respeito. O império do anticristo, né, diz assim, quando João tem a visão acerca do anticristo, personificado por uma besta, né, ele fala assim, ele tinha diademas,
né, ele vinha com chifres e tudo mais. Esta visão de João tem uma conexão muito grande com o texto de Daniel. Então, para você estudar sempre o Apocalipse, você tem que entender também Daniel, né? Só o finalzinho para a gente pegar aqui, ó. O texto ainda nos revela que a besta terá domínio sobre toda tribo, língua e nação, dando ideia de um governo cuja soberania seja universal. A besta, anticristo, porque fala a besta que emerge do mar. A besta que emerge do mar é o anticristo. Agora nós vamos falar da besta que emerge da terra, tá? A besta que emerge da terra. Quem é a besta que emerge da terra? O falso profeta. Por que o falso profeta? O falso profeta é o que vai trabalhar sobre todas as religiões, né? Ele vai organizar as religiões. Vai ser algo ecumênico. O que é algo ecumênico? Todas as religiões em uma só. Tudo é Deus, né? Fala assim, não, mas ali ele também adora a Deus. Ah, mas ali ele também adora a Deus. Então, o ecumenismo, nós temos que tomar cuidado com isso. Não são, né? Ah, todas as igrejas adoram a Deus, todas as igrejas estão certas. Cuidado, isso vai ser um papel do falso profeta. Diz assim, ó. Quem é o falso profeta? Influenciado por Satanás e aliado ao anticristo. Estes constituem a tríade satânica que dominará o mundo após o arrebatamento da igreja. Eliezer, mas você está falando do falso profeta e você está falando do anticristo. Quem é a terceira? A terceira é a besta. Tá? Tudo isso, a besta faz a aliança. Se você pegar Deus, a gente consegue imaginar Deus um ser. Você pega Jesus, a gente consegue imaginar Jesus um ser. Você pega o Espírito Santo, ele é um ser, mas a gente não consegue dar forma para ele. Como eu falei para você, Satanás ele imita tudo. Você pegar o anticristo, ele vai ter uma forma. O falso profeta terá uma forma. A besta não terá uma forma. Tá? Ele vai ser quem vai agir por trás disso tudo. Vai ser um sistema, uma organização. Cada um, né, cita alguma coisa, mas será uma forma, um sistema, alguma coisa assim. Não vai ser um ser diretamente, né? A besta que emerge do mar, que é o falso profeta, esse vai ter poderes espirituais, poderes, né, para organizar a igreja. Ele vai dominar a igreja. Gente, o que rege o mundo hoje? Política e religião, né? Quando Jesus foi morto, colocaram uma plaquinha nele lá, né? A plaquinha escrito esse é o rei dos judeus, escrito em 3 línguas. As 3 línguas dominava a cultura, dominava a política e dominava a educação. Não é mesmo? Dominava o mundo. Então, quem domina política e religião, domina o mundo. Você dominou política, certo? E dominou religião, domina tudo. Então, o anticristo dominando a política, o falso profeta dominando a religião, a besta trabalhando com milagres em volta, dominando o mundo, né? Para isso, o que vai acontecer? A besta, que é a antiga serpente, né, Satanás, vai dar poder para eles. Poder que eles vão começar a fazer milagres. Vou ler aqui, ó. Quem é o falso profeta? Influenciado por Satanás, aliado ao anticristo. Esse constitui a trindade satânica que dominará o mundo após o arrebatamento da igreja. O falso profeta representa aqui o sincretismo religioso, para o qual não existem barreiras religiosas, mas haverá um só ser para ser adorado e uma religião. O falso profeta será uma personificação do mal e terá como objetivo ser o transmissor das ordens do anticristo e fazer com que as nações do mundo e da época o adorem. E estará a serviço integral, né, da primeira besta. Então os 3 vão estar fechados junto, entendeu? Os 3 vão dominar tudo junto. Os 3 vão se formar um só. Né? O poder do falso profeta. O texto de Apocalipse diz que o falso profeta terá o mesmo poder
da primeira besta. Porém fará grandes sinais, e até vai fazer cair fogo do céu, enganará pessoas com sinais, permitido pela besta. Vale salientar que o falso profeta não terá poder próprio, mas receberá o poder do dragão e da sua união com o anticristo, tendo como objetivo único captar lealdade religiosa dos homens, para com que a primeira besta, ou seja, o anticristo, o falso profeta não fará apenas pseudos milagres, mas também fará fogo descer do céu para enganar os homens com aparente poder divino, quando na realidade é o poder de Satanás. Gente, você acha que muita gente não vai ser enganado? Vai. Por quê? O anticristo, com todo o poder político, organizando tudo, trazendo diversos milagres. O falso profeta, com todo o poder religioso, falando, olha, pode seguir ele, que ele é o cara, ele quem a gente tem que seguir, fazendo poder. A besta agindo por trás. Muitos vão começar a segui-lo, tá? Olha só, alguns afazeres do anticristo. Ele vai governar durante a tribulação e controlar o mundo inteiro. Uma pessoa incrivelmente maligna, um homem do pecado e da iniquidade, descrito como uma besta, estabelecerá uma imagem de si mesmo no templo e exigirá adoração, operará milagres mediante o poder de Satanás, terá a capacidade de enganar as nações, será ajudado pelo falso profeta, que é a besta que emerge da terra, matará as duas testemunhas, que é o que nós falamos na lição passada, tá? Tudo isso este homem vai fazer. Ainda vai procurar matar todo aquele que não possui a marca da besta, acabará destruindo o sistema religioso que ele mesmo vai estar junto para tornar um só, né? Que vai ser, né, o sincretismo religioso vai se unificar todas as igrejas. Será derrotado por Cristo quando ele voltar à terra para estabelecer o seu reino. Então, o anticristo, irmãos, é tudo isso. Gente, não deposita toda a sua confiança em um homem. Não deposita. Algum tempo um pregador trouxe uma palavra aqui na nossa igreja mesmo. Eu não lembro quem foi, gostaria muito de lembrar. Se vocês lembrarem aí, vocês colocam no comentário. Que ele falou sobre o profeta. O profeta ele se dedicava a tanta gerasi, colocava o coração, né? Ele colocava o coração naquele jovem. E aquele jovem nunca saía daquilo, né? Ele colocava o coração no discipulado, né? Ele colocava o coração na pessoa que ele estava discipulando. Quando o Gerasi acabou, ele foi e montou uma escola. O profeta montou uma escola e ali teve vários. Então a gente tem que colocar o coração no a fazer e não na pessoa. Eu tô com aquela pessoa ali e o que ela falar para mim tá certo. Não, não é assim que agimos. Eu coloquei uma vez em um comentário meu, eu falei assim, a gente não segue o ser humano, a gente segue os escritos da Bíblia. Se um ser humano se levantar contra o que está escrito na Bíblia, nós nos levantaremos contra ele. Então, a gente não pode colocar o coração na pessoa que estamos discipulando ou no nosso líder. A gente tem que colocar o nosso coração em Deus. Se o nosso líder prega o evangelho corretamente como está a Bíblia, nós o seguiremos. Se ele pregar algo que não está na Bíblia, nós o confrontaremos, entendeu? Então, nosso coração está nos ensinos bíblicos, sempre vai ser assim. Mas o irmão está falando isso. Gente, se um pastor, se um líder se levantar e falar que não é assim, que a gente tem que seguir o homem, não os ensinos bíblicos, pronto, aí já está. Nós temos que abandoná-lo. Eu sei que o nosso pastor não é assim. Nosso pastor manda nós aprendermos os ensinos bíblicos. Por isso estamos na escola bíblica dominical, para aprender o ensinamento bíblico e nunca mesmo, doutrinas vãs, doutrinas humanas. Porque o que é do homem passa e o que é de Deus continua, né? Então, nós falamos sobre
o falso profeta, nós falamos sobre o anticristo e nós falamos sobre a besta, né? O falso profeta, o anticristo e a besta. O anticristo dominará toda a parte religiosa, será um homem de organização religioso, né? O falso profeta dominará toda a parte religiosa, né? Deixa eu ver, talvez eu tenha falado errado. O anticristo dominará toda a parte política, será um homem de política, dominará tudo isso, mas, no entanto, terá poder de fazer milagres. O falso profeta dominará toda a parte religiosa também, terá poder de fazer milagres. Tudo isso aliançado pela besta, pela força da besta, que será, né, talvez um sistema e algo assim. Nisso implantará a marca da besta, né, que nós sabemos que é o 666, será implantado ou no dorso da mão ou na testa. Se é com chip, não sei. Se é com tatuagem, não sei. Se é com que, eu não sei. Mas será implantado. Só quem tiver a marca da besta terá poder para poder negociar, né? Tudo isso aliançado entre os três. Gente, muito obrigado. Lição curta, lição rápida, é apenas uma pincelada. Mas estude muito sobre isso para que você não fique sendo levado por ventos de doutrina. Ah, o Barack Obama assumiu, ele é a besta. Ah, o Trump assumiu, ele é a besta. Ah, fulano assumiu, ele... Gente, vamos se atentar ao que tem na Bíblia. Vamos se atentar ao que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala, nós afirmamos. O que a Bíblia não fala, não afirmamos. Nós podemos até especular, mas nunca afirmar. Tá certo? Muito obrigado por tudo, gente. Muito obrigado por tudo mesmo. Deus abençoe vocês, tá? Acho que já tá chegando o dia. Meu Deus, tô falando isso todo domingo, gente. Não tô aguentando mais. Mas eu tenho certeza. Tá chegando o dia da gente estar junto na igreja, né? Eu tenho certeza que está sendo preparado algo aí para nós. Muito obrigado, gente. Vamos orar para terminar? Senhor, meu Deus, muito obrigado por tudo. Piedade, Senhor amado, da nosso distanciamento muitas vezes da Bíblia. Façamos, Senhor amado, entender o que o Senhor tem para nós, Senhor. Para que nós possamos não ser levados em ventos de doutrina. Senhor, que isso seja impregnado na nossa mente e que a gente possa, Senhor, estar contigo em todos os momentos. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado. Até domingo que vem.